Foi uma vitória enorme, extraordinária e histórica. Agora, é preciso ser lúcido, ter consciência da situação. Como você mesma disse, a situação é extremamente difícil. O mundo vive uma crise brutal do sistema capitalista, vive as consequências de uma guerra. A guerra é na Europa, mas as consequências são mundiais, né? Com inflação, com desvio dos dinheiro que deveria ser aplicado no social para a guerra, em várias potências, as principais delas do mundo. E, ao mesmo tempo, há toda uma esperança aqui na América Latina, reforçada, depois da vitória do Petro na Colômbia, por exemplo, reforçada pela extraordinária vitória do Lula, que repercutiu em todos os países vizinhos como um alento, né, para a nossa luta de libertação. Mas sabemos que não vai ser em 4 anos que todos os problemas estruturais da nação brasileira serão resolvidos. Nós vamos pegar um país destruído por 6 anos de golpe de Estado, governo Temer, governo Bolsonaro. A prioridade, certamente, é olhar para o povo mais necessitado, como o próprio Lula falou no seu discurso de vitória na Avenida Paulista. Vou governar para todos, mas vou privilegiar os mais necessitados. E nós sabemos, que nós não somos bobos, né? Nós somos militantes do movimento social, do movimento sindical, do movimento popular, de causas nobres como da educação pública e gratuita. Nós sabemos quem são os mais necessitados e foram eles os verdadeiros responsáveis pela vitória política e eleitoral do Lula. Se eles serão priorizados, como disse o Lula, tem gente que não vai gostar. Vai ter choque, vai ter conflito. Portanto, nós temos que estar organizados no nosso terreno de classe, nos nossos sindicatos, nos movimentos populares, nos múltiplos comitês que foram formados ao longo da batalha eleitoral, manter-se organizado, organizar a nossa autodefesa, porque esses bolsonaristas metidos a valentão estão invadindo até peça de teatro infantil, gente. Ocorreu em Porto Alegre hoje. Entrando em ônibus escolar para agredir estudante secundarista que faz o símbolo do Lula. Né? Então, o bolsonarismo não está morto. Ele não tem o peso que as eleições, né, lhe deram. Isso tudo foi manipulação, compra de voto, uso da máquina. Mas tem um núcleo de acelerados, né? Fascistoides. Extrema-direita. Extrema-direita, que aprontam, que atacam, inclusive. Teve um PM em Minas Gerais que quase sufocou um menino de 7 anos de idade porque o menino falou Lula lá. Então nós temos que, de nossa parte, estar organizados, estar determinados a defender o voto popular que foi dado. Garantir a posse do Lula. E, a partir daí, exercer a legítima pressão sobre o governo. Será um governo de ampla coalizão, já está anunciado. Portanto, vão ter forças que vão puxar para um lado e por outro. De nossa parte, nós vamos puxar para o lado dos interesses da classe trabalhadora, da maioria explorada e oprimida, dos mais necessitados e da construção de um Brasil justo e soberano, liberto das garras do imperialismo. Confio que o povo que elegeu Lula vai defender, não é, o seu voto, a sua opção política e vai cobrar as reivindicações, legitimamente. E deixo um forte abraço a todos vocês. Estamos vivendo uma transição de governo, né? Gostaria de estar, como diz a Melina, numa transição de regime político e até de sistema econômico. O mundo exige, né, gente? Aqui em São Paulo, em plena primavera, está fazendo 14 graus hoje. Pra vocês terem uma ideia. 14 graus em plena primavera. Desequilíbrio climático, provocado pelo capital, pelo capitalismo, né? Pela busca do lucro, que destrói a natureza, destrói o ser humano, destrói a força de trabalho, provoca guerra. Gostaria de entrar na transição para uma outra forma de organização do regime da sociedade. Por enquanto, estamos só numa transição de governo. Então, nós temos que, né,
ficar alerta, esperto, organizado e contribuir, como já contribuímos, nós somos partícipes dessa extraordinária vitória política que foi a eleição pela terceira vez do Lula, né? Que abre janelas, como eu disse, que abre possibilidades. O terreno para a luta de classe é muito mais favorável para nós, que somos a maioria explorada e oprimida, num governo Lula, do que seria numa hipotética reeleição do Bolsonaro. É isso que provocou aquele ufa digno da torcida do Bahia, né, Edmilson? Torcida do Bahia que não consegue subir para a Série A, cada jogo que empata, fala, meu Deus, vai ser no próximo. A gente estava assim também nas eleições, né? Até que com 70% dos votos o Lula virou e aí manteve a vantagem de 2 milhões e pouco, que do ponto de vista político é muito maior do que esse 2%, gente. Muito maior. Porque nós encerramos o capítulo aberto com o golpe contra Dilma, né? Com essa vitória do Lula. Então, um novo cenário que se abre, mas para que ele seja efetivamente favorável, gente, não adianta ficar sentado em casa torcendo. É necessário manter a nossa mobilização, a nossa organização, a nossa luta, a começar por um grande 20 de novembro, né, Capiba? Uma data da maioria do povo brasileiro, né, Capiba? Maioria do povo brasileiro. Exatamente. 20 de novembro estaremos com Zumbi e com Lula na luta pela libertação do Brasil de toda forma de opressão e exploração. Um forte abraço a todos